Meus amados irmãos e irmãs, louvado seja Deus por vossas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, nós nos reunimos aqui para contemplar, para falar da graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como é de costume, estamos já alegres e pedimos licença para entrar na sua casa, para juntos oferecermos a Deus um culto de adoração especial, onde eu tenho certeza que vidas serão transformadas, pessoas serão abençoadas e todos nós viveremos a melhor parte, ou seja, o melhor que vem de Deus. Eu sei que você que entrou aqui nesta tarde, você que está aqui conosco, já contempla, como todos os dias, como todas as tardes, um momento de oração, um momento de dedicação, e é em prol disso que nós estamos aqui saudando a todos vocês. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem um momento, o Senhor Jesus tem uma resposta para todos nós nessa tarde, e isso que nos trouxe aqui hoje, com certeza fará com que nós continuemos juntos, fortes, alegres e saudáveis, com toda certeza na presença do nosso Pai. Eu, como lhe disse, gostaria de fazer aqui, pedindo já licença, uma oração para entrar na sua casa, no seu carro, no ambiente onde você se encontrar, na praia, na chácara, aonde você se encontrar, em outros locais, para que Deus venha nos auxiliar nessa tarde, mediante as condutas, mediante o que vamos tratar, mediante aquilo que vamos expor nesse local. Já temos testemunhos para narrar daquilo que cada irmão, cada irmã tem recebido, cada obreiro tem recebido, mas antes, vamos orar para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vá à nossa frente, levando o que nós precisamos, que é a sua bênção, a sua misericórdia e a sua benignidade, para a partir disso, então, nós termos um momento especial na presença de Deus. Amém? Maravilhoso Deus de misericórdia e de graça, nós aqui, Senhor, agradecemos a tudo que já tem ocorrido, Senhor, neste lugar. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, os que já entraram. Que o Senhor possa abençoar as pessoas que irão entrar e as que assistirão depois. Mas eu peço licença e eu peço a tua ajuda, Senhor, para aquilo que nós vamos tratar e vamos conversar aqui nessa tarde. Vá, Senhor, à frente, entrando em cada casa, em cada lugar, trabalhando em cada causa modificando, trabalhando, cuidando das mentes. Meu Deus eterno, para aquilo Senhor, que eu for te dito peço em nesse nome dia, de Jesus, ser, Senhor, traduzido como trabalha ao favor, responsabilidade Jesus amado, e que os porque corações tu és o possam Deus ser que edificados. cuida, Deus que Meu opera, Deus, que esta Deus oração faz de o paz que está impossível, sendo aqui Senhor. agora Nós feita, te pedimos, possa Senhor, abençoar a visita os milhares enfermos, de Senhor. vidas. E Visita que o ali o Senhor seu Zé, esteja a Vera, sempre à nossa Raquel, frente. Felipe, Meu Deus, a que Marli, cada irmão, que cada irmã Senhor, Tiago, sejam que está ali na contemplados UTI, pelo seu Jesus poder. amado, E que acima de continua tudo, com as tuas mãos que haja, Senhor, meu Deus estendidas, eterno, a Senhor. tua bênção Sim, sobre meu Deus, nós. confirma É o que esta nós te oração, em agradecemos, nome de Jesus. no nome santo de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a senhora também. A todos que estão entrando agora, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. É um prazer tê-los aqui. E eu gostaria já de narrar um testemunho e um agradecimento, um testemunho e agradecimento. A moça por nome Luciana, não é isto? Luciana. Ela veio até nós, ou seja, este povo que participa desta live, e pediu aqui as nossas orações porque ela estaria entrando num tratamento de câncer, isso alguns dias atrás. E, curiosamente, nós então nos prontificamos enquanto igreja, porque é isso que representamos aqui, e falamos que iríamos orar. E todos, não só um, todos foram movidos pelo poder que há no nome de Jesus e passamos a orar. Curiosamente, agora a nossa irmã Rosângela, que está anotando os seus pedidos de orações, inclusive se você quiser enviar o seu pedido de oração, independente de onde você se encontrar, código 11 972 34 3108, vou repetir o telefone, código 11 972 34 3108, você pode enviar o seu pedido de oração.
E nós aqui, então, tomamos o cuidado e fizemos esse trabalho de orar. Todos os irmãos oraram. E ela estava aqui agora agradecendo porque o tratamento surtiu efeito. E além de surtir efeito, não foi isso? O que mais que ela disse? Ela só colocou isso. E toda a situação ali do que ela havia sido sujeita estava trazendo resultado para ela. O que é isso? É resultado, motivos, são situações de agradecermos a Deus como essa moça fez. E com toda certeza, isso para nós é resultado das orações. É resultado de vidas que precisam ser impactadas, vidas que precisam ser auxiliadas. Ontem nós publicamos, e por esta razão já entramos no trabalhar de hoje. Ontem nós publicamos nos grupos, e eu gostaria de pedir aos irmãos, porque nos próximos dias, aos domingos, nós vamos trabalhar com um tema um tanto quanto necessário para os dias de hoje. Nós estávamos vivenciando e olhando e analisando algumas condutas, algumas situações, como sempre pedindo direcionamento do Senhor, e Deus nos deu um tema para começar a ser desenvolvido aos domingos, falando da questão da saúde de milhares de pessoas. E ontem nós afirmamos que estaremos hoje trabalhando com os irmãos e irmãs aqui nesse espaço a respeito do tema suicídio. Um tema muito complexo, um tema que nós pedimos a misericórdia do Senhor Jesus e que eu já coloco você e peço que compartilhe na sua rede, compartilhe na sua linha do tempo, compartilhe naquilo que você tem como ofertar o link aos grupos de amigos, de amigas, de igreja, porque o tema que vamos falar aqui envolve ao povo de Deus e precisa ser desenvolvido da melhor forma possível, não para que você se sinta incentivado, mas para que você tome atenção, porque nós estamos cada vez mais, enquanto igreja, precisando cuidar dos nossos irmãos e irmãs, dos nossos pastores, das lideranças, dos departamentos, como sempre temos feito. E a Assembleia de Deus já admira e se preocupa muito com a questão da saúde física, cognitiva, espiritual e também emocional. E comentamos com o nosso pastor que iríamos trabalhar esse tema. Falamos até na nossa aula de teologia, que eu já te convido a participar. Tem sido uma bênção, Deus tem se manifestado tremendamente. E aí, então, hoje nós vamos trabalhar, não vou encerrar o tema, deixa eu explicar. Nós vamos começar a abordagem de um tema chamado suicídio. Não para incentivar, mas sim para orientar, e por isso que eu peço a misericórdia do Senhor Jesus. E eu deixo explicar. Nós estaremos trabalhando esse tema nos termos bíblicos, a partir das Escrituras Sagradas, mostrando as dificuldades que existem e depois como nós podemos acompanhar, cuidar e atencionar para não incorrer numa situação como essa. Primeira verdade que eu quero lhe afirmar nesse instante é que nós, quando tomamos informações acerca de pessoas que cometeram suicídios, ou melhor, suicídio, vamos colocar na primeira pessoa, esses sujeitos que passam por esse processo, infelizmente, são pessoas que na maioria das vezes são sujeitos dinâmicos, criativos, e que você jamais teria consciência, ou jamais pensaria e acreditaria que se condicionariam eles a essa conduta. Porque são pessoas muito entusiastas, sempre alegres, sempre sorrindo, sempre dedicadas àquilo que fazem. Portanto, pessoas que jamais iríamos imaginar que estariam provocando o suicídio. Mas a nossa pergunta principal
para entrarmos nesse tema, levantando algumas informações, é o que fazemos para evitar essa tragédia. Conforme anunciado para alguns, por incrível que pareça, esse tema tem se tornado muito recorrente nas igrejas, porque existem milhares de pastores, de padres, de obreiros, de diáconos, de leigos, de membros, que conheceram a Jesus Cristo e que por alguma razão tomaram essa postura do suicídio como verdade. E é interessante, porque eu preciso, antes de mais nada, se eu vivo numa sociedade que passa por milhares de transformações, entender que a nossa sociedade está doente e que essa sociedade, estando doente, ela tem gerado pessoas doentes. E não é porque estamos na casa de Deus que não estamos sujeitos a algumas enfermidades, para não dizer todas as enfermidades, que podem ser tanto de natureza física, cognitiva, emocional e espiritual. Por muito tempo, quando falou-se de suicídio, as pessoas tinham até medo de abordar esse tema, porque equacionavam o suicídio a algo como sendo do demônio, algo como sendo de natureza somente espiritual. Mas vocês vão perceber que isso não é verdade na sua totalidade. Existem influências malignas, mas existem causas de ordem emocional e física e cognitiva que nós precisamos estar atentos para responder uma outra pergunta. Como identificar um pedido de ajuda? Se eu não conheço do problema, eu não sei como identificar um pedido de ajuda. Às vezes, e é isso que eu quero colocar, o fato das pessoas serem dinâmicas, serem criativas, não quer dizer que elas não estão pedindo socorro. O fato da pessoa ir todo dia na igreja, aos domingos, na quarta, na quinta, na sexta, a semana inteira, às vezes não quer dizer que ela está ali feliz. E sim que, em alguns casos, ela pode estar pedindo ajuda por uma sequência de atos que ela está vivendo, que ela está passando e que ela pode ter como dificuldades. E aqui é interessante, porque nós precisamos resgatar uma ideia que por muitos anos tem se perdido, por muitos anos as pessoas têm se esquecido. Qual é a ideia? Igreja é feita por pessoas e não apenas por líderes e pastores. O interessante, e eu falo isso não menosprezando as demais instituições, por favor, me entendam, eu não tenho por que falar da do outro, mas vou falar da nossa. A igreja que nós fazemos parte, ela tem sim essa preocupação em mostrar para outros que a igreja é feita de pessoas e não somente de líderes, não somente de pastores. E por que nós avisamos, por que nós entramos nesse mérito? A partir, e isso acontece, do instante em que anunciamos esta ideia, nós queremos pregar, anunciar e até mesmo deixar claro que todos devem participar da missão da igreja. A responsabilidade não é somente dos pastores, a responsabilidade não só recai sobre os líderes de departamentos, a responsabilidade não recai somente acerca de um ou de outro. Todos são responsáveis pelo processo de convivência, de missão divina que a igreja representa. Agora, eu preciso também ser muito sincero quanto àquilo que eu coloco. Por quê? Porque aquilo que eu coloco, em um determinado momento, eu preciso me lembrar que pessoas doentes geram outras pessoas doentes. Igrejas doentes geram pessoas doentes. E quando eu estou diante dessa realidade, eu começo então a prestar atenção, eu começo a analisar algumas circunstâncias do que? Justamente de tratativas para a melhora de indivíduos. Se todos fazem parte da igreja, se todos estão conectados da igreja, todos têm uma responsabilidade sobre ela.
E aí eu penso e preciso pensar desta forma, chamar irmãos para pensar desta forma, porque eu preciso, entre tantas indagações, responder mais uma. Qual é o sentido que a igreja tem para as pessoas? Não adianta termos um templo se a igreja não tiver sentido para as pessoas. Não adianta termos um templo se as igrejas não fizerem e cuidarem e se ocuparem de serem cooperadoras das transformações ou de transformações que podem ocorrer na vida das pessoas. Nós não temos como mudar alguns aspectos baseado naquilo que disse Deus. O que pode, ou quem pode endireitar aquilo que Deus fez torto? Nós não somos operadores de Deus. Como Paulo disse, nós somos cooperadores de Deus. Mas nós temos que ter a sapiência de identificar, de cuidar, tendo em vista que somos um corpo. E eu não posso ter metade do dente bom, outra metade ruim. Eu não posso ter metade do braço bom, a outra metade ruim. Eu não posso ter um conjunto de pessoas boa, a outra metade ruim. Nós precisamos ter um equilíbrio, um equacionamento acerca das pessoas e da saúde dessas pessoas. E é nesse momento, então, que nós entramos nessa perspectiva para a abordagem do tema suicídio. Não estou falando nada além, repito, para incentivar, mas estou dizendo, igreja, não é porque estamos na casa de Deus, nos convertemos ao Senhor que deixamos de ser humanos. Ao contrário, existem problemas, e esse é um deles, e que a igreja não pode se calar. A igreja que se cala diante de uma problemática como essa, ela não quer pessoas sadias, ela quer pessoas que são extremamente dependentes do líder, extremamente dependentes dos pastores, dos padres, são extremamente dependentes de outros. Mas Jesus nos chamou para termos liberdade. Liberdade no cunho coletivo, liberdade no cunho individual. E é para isso que estamos hoje aqui, para falar desse tema que é tão importante. Primeiro que eu trago um dado baseado em pesquisas e apontamentos que, para que você tenha uma noção, mais de 800 mil pessoas promovem o suicídio por ano. Exatamente isso. Mais de 800 mil pessoas por ano provocam suicídio. E aí, alguém pergunta, mas elas já não estão sendo penalizadas? E aí começam até discussões e teorias do tipo, o suicida não entrará no reino de Deus, confundindo suicida com homicida. Eu não vou entrar nesse mérito aqui porque estamos no começo da nossa explanação. Mas, primeira coisa, não confunda homicida com suicida. Homicida é aquele que mata alguém. Suicida é aquele que se mata, é aquele que tira a sua própria vida. Em outras palavras, são pessoas que sofrem a pena capital em si mesmas. E aí começamos a perguntar e fazer as indagações, ou fazermos perguntas que nos levam cada vez mais a indagações profundas. O que sugestionou essa pessoa a tal condição? O que levou esse indivíduo a tal condição? E aí eu tenho um dado também que é preocupante. Queiram, conheçam ou não, o suicídio é a segunda causa maior entre os jovens. Pensem comigo, ouçam comigo. Vocês não estão aqui pegando dados espalhados, estão vendo e ouvindo coisa séria. E a segunda maior ou segunda causa maior de morte é o suicídio entre os jovens. Eu estou falando aqui de pessoas que têm entre 15 e 29 anos. E isso, nós poderíamos pensar, o que levou essas crianças a morrerem? Pessoas sem personalidades definidas, pessoas em processo de definição, violências físicas, violências emocionais. O que pode ser? Dados cada vez maiores estão entrando em méritos que antes nós não nos preocupávamos.
mas estão sim sendo abordados este tema com preocupação. Agora, o que mais nos chama a atenção é que este tema suicídio, e é isso que eu quero dizer para vocês, cada vez mais tem crescido entre os evangélicos, entre os cristãos, entre os líderes, entre os pastores, entre os padres. E todos estão na mesma condição. E o número multiplica quando eu vou olhar para o seio da igreja, falando de pessoas que não têm qualquer compromisso, mas sim que não tiveram os seus problemas identificados. E por que você está me ouvindo falar aqui de clérigos? Por que você está me ouvindo falar de leigo? Por que você está me ouvindo falar de padre? Alguém pode pensar, pastor, esta live eu pensei que fosse só para pessoas da igreja evangélica. Não, protestante, não. Esta live é para todos, sem identificação. Até porque muitos dos nossos amigos que chamamos para participar nessa tarde não são pessoas que frequentam a mesma igreja que nós frequentamos. Porque não é um tema só da igreja protestante, mas é um tema que está atacando todos os cristãos, independente do tipo de organização que frequentam. E aí, o que é mais preocupante? Apocalipse capítulo 22, versículo 21 fala assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Segundo a epístola de São João, capítulo 1, versículo 3, fala assim: a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Aqui nasce uma indagação pessoal e particular. Como nós podemos ter casos como esses dentro da igreja, dentro das paróquias, dentro das comunidades cristãs? Em regra, eu leio, a graça do Senhor seja com todos. Como é que pessoas que tiveram contato com a graça do Senhor, como é que pessoas que tiveram contato com a misericórdia e a paz de Deus não conseguem envolver-se nesse processo? Ou então, dentro desse processo, optam pelo suicídio? Quase que naturalmente ouvirei alguns dizerem, isto é demônio. Calma, muito cuidado com isto. É como eu falava ontem a respeito, na aula da teologia. Como pode alguém que ministrou Santa Ceia para mim e para você? Como pode alguém que pregou para mim e para você acerca do céu e do inferno? Como pode alguém que ministrou para você a hóstia? Como pode alguém que, como líder de departamento, sempre te ajudou, dizer que essa pessoa estava consequentemente endemoniada e por isso tomou essa atitude? Muita ressalva e muito cuidado ao afirmar isso. Por quê? Porque muitas respostas fáceis não analisam o problema no seu contexto, não levam o problema àquilo e à margem que nós devemos descer, devemos nos aprofundar. Respostas prontas facilitam para alguns a sua justificativa e exclusão de culpa. Mas não é isso que nós queremos. Se existem culpas, se existem pessoas que estão passando por esse problema, o papel tanto da igreja cristã no aspecto protestante, da igreja católica no aspecto cristão, ou de qualquer outras lideranças, é se preocuparem em tratar dos seus obreiros, por consequentemente lideranças, e ainda de todos os que encontram-se nesse processo. Por quê? Afinal de contas, são pessoas, igrejas são formadas por pessoas. Vou entrar agora aqui em alguns aspectos para que vocês vejam a idade de cada um deles. Quando você vai, curiosamente, vivenciar ou tomar informações e levantar dados acerca de pessoas que cometeram suicídio, quase que recorrente, as mensagens são essas: dei o meu melhor, me ilumine o Senhor. Duas frases extremamente fortes. Como assim, dei o meu melhor? Me ilumine o Senhor.
Para mim, isso não é nada além do que uma despedida. E aí é que eu te digo, as pessoas, pelo fato de estarem na igreja, não quer dizer que elas estão contentes, que elas estão bem, que elas estão saudáveis. Então, o que eu vou fazer na igreja? Você vai na igreja para, pela misericórdia do Espírito Santo, sofrer a transformação, ou viver a transformação, melhor colocando. E aí nós trouxemos, e hoje vamos falar especificamente de líderes, para que você reflita a partir desses líderes e também pastores e padres, e a partir deste exemplo, você veja no corpo da igreja, porque como eu lhe disse, esse número, quando vai para fiéis, ele multiplica de tamanho. Primeira pessoa que eu quero falar acerca dessa postura, e com muito respeito falo isso, Padre Ligivaldo dos Santos, da paróquia Senhor da Paz, em Salvador. Idade, 37 anos. Não aguentando o sacrifício, não aguentando a sua conduta, ele foi direto e se posicionou sobre um viaduto e de lá saltou. Veja, 37 anos. Segundo exemplo, Padre Andrade Maia, da paróquia da Igreja de Jesus do Operário, em Contagem, Minas Gerais, idade 31 anos. Foram eles, ou com eles, que foram encontradas cartas de despedidas. Ah, mas isso não alcança os pastores. É aí que você se engana. Pastor Antônio Silva, em Indaiatuba, diagnosticado em primeiro lugar com esquizofrenia. Depois veio e praticou suicídio. Estou falando de um evento de 8/10/2020. Agora, pastor Júlio César, da Assembleia de Deus, foi também e se suicidou, enforcando-se. E aí é interessante porque quando a família vai relatar este caso, encontra-se lá o relato da família, dizendo o seguinte, que tudo começou com um pequeno caso de depressão. E a depressão avançou para a esquizofrenia, e a esquizofrenia então provocou o suicídio. Sequência de atos. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que milhares de pessoas, detalhe, a idade do pastor, 40 e poucos anos, 43 anos. Segundo o pastor, 50 anos. Pessoas novas, assim como eu, assim como você. Não quero expor essas pessoas. Seus casos são conhecidos na rede mundial de computador. E cito para cunho pedagógico. Então, o que estou citando aqui é para cunho pedagógico. Não estou expondo as famílias. Mas, escutem bem o que escreveu o psicólogo Enio Pinto, no livro Os Padres em Psicoterapia. Repito, Os Padres em Psicoterapia. A editora Letras. A vida religiosa não nos dá superpoderes. Pelo contrário, eles são falíveis quanto a qualquer um de nós. Primeira verdade para quem quer enfrentar este problema. E aqui Enio Pinto estava falando acerca dos padres e dos pastores, dos líderes como um todo. A vida religiosa não nos dá superpoderes. O que isso já coloca? E a partir do momento em que eu começo a me encontrar numa posição de destaque, ou estou numa condição de destaque, você precisa compreender que eu não estou livre de erros, eu também estou passivo de erros. E muitas pessoas, quando chegam numa determinada condição de liderança, de pastoreio, de vida dedicada a ajudar pessoas, eu já fico preocupado, porque parecem que são inatingíveis pelo pecado. Ao contrário, são pessoas falíveis.
E por que que estou explicando e orientando nesse respeito? Sabe por quê? Porque em uma pesquisa produzida pelo Instituto Schaeffer de Teologia e em artigo publicado pela Faculdade Teológica Sul-Americana, chegou para nós um trecho de uma pesquisa que leva-nos a repensar muitas de nossas posturas. Numa pesquisa simples, percebeu-se o quanto é sombrio o sombrio caminho do suicídio e como são e quantas são as causas de pastores, padres e outros líderes e como se encontram assim diagnosticados. 70% dos pastores e padres lutam constantemente contra a depressão. 70% dos líderes, e aqui eu vou colocar pastor, padre, toda a liderança evangélica, se sentem esgotados. 80% dos líderes acreditam que seus ministérios afetam negativamente suas famílias. Vou repetir. Aliás, depois que passaram o último dado, 70% da liderança dizem não ter amigo. Pastor, que dados são esses? Dados produzidos pelo Instituto Schaeffer de Teologia. Vou repetir. 70% dos pastores lutam contra a constante depressão. 71% dos líderes se sentem esgotados. 80% dos líderes acreditam que seus ministérios afetam negativamente suas famílias. E 70% dizem não ter amigos. Eu não sei dessas 4 indicações quais sejam, ou delas qual é a pior. Porque ouvir de uma liderança que não tem um amigo, que não pode contar com um amigo, isso no mínimo é trágico, isso no mínimo é perigoso, isso no mínimo é constrangedor. E as causas que nós, quando vamos atrás pesquisar a respeito de pessoas que praticaram suicídio, na sua maioria são depressão, esgotamento físico e emocional, ansiedade, isolamento social e ministerial. E aí, o que mais nos magoa, como já lhe disse, o fato de pessoas atribuírem estas circunstâncias a demônios, enquanto nós deveríamos pensar muito a esse respeito. Porque depressão, esgotamento físico, ansiedade, isolamento social e até mesmo ministerial, na maioria das vezes, estão ligadas a situações de saúde psicoemocional. Elemento de maior importância sobre aquele que quer ser líder dentro da casa de Deus. Quando você está bem psicologicamente, quando você está bem emocionalmente, você tem uma habilidade a mais para o exercício da liderança. Seja você padre, seja você pastor, seja você líder de departamento, ou seja você membro de qualquer instituição. Mas, infelizmente, essa é uma realidade. Mas o quadro que se apresenta não é o de ter, e sim a ausência de ter uma saúde psicoemocional saudável. E o que levaria a essa condição? A maioria dos líderes, a maioria das lideranças conclui que é o excesso do trabalho, a falta de lazer e a perda de motivação. Como assim, pastor? A perda de motivação. Quando nós fomos estudar esta circunstância, por incrível que pareça, quando vimos ao que muitos líderes se sujeitavam, eles trabalhavam mais de 22 horas por dia, prestando auxílio a muitos
a muitas pessoas, a muitos indivíduos. Outros jamais tiram férias. Outro, perda de motivação. E aí vamos tentar entender por que a perda de motivação. Muitos deles disseram: nós vamos, nós pregamos, nós falamos, nós orientamos, e parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Parece que não tem mudança, parece que não tem transformação. Então, por que continuar? E eu não estou falando baseado, alguém vai dizer, isso é questão encomendada, isso é questão de desabafo. Preste atenção. Eu também sou pastor, e eu estou falando para pessoas inteligentes, pessoas que estão à frente de departamentos, pessoas que estão nas igrejas protestantes, nas igrejas tradicionais, pessoas que estão na igreja católica, pessoas que estão em algum momento tendo alguma prática de fé, mas infelizmente estão doentes. E nós precisamos, enquanto igreja, tratar essa situação. Ou vamos esconder e vamos jogar debaixo do tapete. Não podemos. É aí que eu trago algumas declarações, a exemplo do psicólogo William Pereira, autor do livro Sofrimento Psíquico dos Presbíteros. Vou repetir. Sofrimento Psíquico dos Presbíteros, editora Vozes. Ele faz uma afirmação que nos coloca aqui a pensar, além de tudo que já foi falado. Ele assim escreve: o grau de exigência da igreja é muito grande. Espera-se muito do obreiro. No mínimo, que ele seja modelo de virtude e santidade. Qualquer deslize, por menor que seja, vira alvo de crítica e julgamento. Por medo, culpa ou vergonha, muitos deles preferem se matar a pedir ajuda. Pastor, que coisa terrível. Sim, lembra lá atrás quando outro psicólogo afirmou assim, que nós não somos homens de superpoderes? O que isso quer dizer? Que nós não somos pessoas modelo de virtude ou modelo de santidade, mas que nós estamos sujeitos a erros. Nós queremos sim anunciar o evangelho, mas nós não estamos e não nos fazemos e não nos pautamos numa condição superior a que você está. E aí, quando erram, muitos desses sujeitos, com vergonha de pedir ajuda, acabam se suicidando. Outra psicóloga, doutora Ana Maria Rossi, veja que todo fato que está sendo dito, que está sendo trazido aqui, não são baseados em achismos. Achismo, alguém diz, eu acho. Aqui nós estamos tratando de realidades. Doutora Ana Maria Rossi traz a seguinte compreensão adotada. Um dos fatores mais estressantes na vida religiosa é a falta de privacidade. Não interessa se estão tristes, cansados ou doentes, tem que estar à disposição dos fiéis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vejam, o que traz também como agravamento, doutora Ana Maria Rossi, que muitos dos fiéis não conseguem respeitar o momento de privacidade de seus pastores e os colocam uma sobrecarga a uma quantidade de trabalho que os leva a 24 horas ficarem ativos 7 dias por semana. Ah, pastor, mas é assim mesmo. Pastor foi chamado para sofrer. Desculpe, se você tem esse pensamento a respeito do seu pastor, do seu padre, do seu líder de departamento, do seu irmão da igreja, com todo respeito, você está pensando errado. O meu pastor, a minha pastora, os nossos pastores, os meus amigos padres não foram chamados para sofrerem. Os meus amigos bispos não foram chamados para sofrerem. Os meus amigos anciãos e diáconos, presbíteros não foram chamados para sofrerem. Foram chamados para darem de conta da sua vida, da sua alma. Então são sujeitos que precisam ser tratados com muito respeito. Porque a Bíblia fala e nos ensina essa situação. Como hão de dar conta de vossas vidas, para que não façam isso chorando,
se há choro, se há tristeza, é porque alguma coisa não está bem. E se não está bem, nós precisamos repensar. Então, os nossos líderes não são chamados, não são constituídos para sofrerem. São chamados para serem honrados e lembrados como pessoas que fizeram o seu melhor para nos ajudar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, respeito você que pensa diferente, mas te sugiro, comece a pensar de forma correta. Organização Mundial da Saúde. É outro dado mais trágico ainda. A cada 3 segundos, alguém atenta contra a sua vida. Segundo, e aqui preste bem atenção, em 1997, Dr. Francisco Latufo Neto, médico psiquiatra e professor de medicina do Hospital das Clínicas em São Paulo, já noticiava algo que era muito perigoso. Em 97, ele declarava que a maior incidência de doenças mentais é entre cristãos que se compara quando se compara à população geral, principalmente acerca de transtornos depressivos. Vou repetir, que a maior incidência de doenças mentais é entre cristãos, é entre ministros protestantes também. E aí, isso em face da população geral. O que está preocupando aqui? Veja, é a porcentagem. Essas pessoas citadas aqui, elas aparecem 16% a mais do que uma pessoa que está sem Cristo neste mundo. Pastor, o senhor está me alarmando, eu vou desviar. Não é minha intenção te alarmar. É mostrar para você que para muitos, ou em muitos casos, não adianta esconder. E que fé não é esconderijo ou escape. Que igreja não é local de fuga, é local de tratamento. Quando você vai ouvir as sugestões para os tratamentos, eles indicam o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, ou Sociais, o Centro de Valorização à Vida, o CVV, mas nunca aparece a igreja. Exclui a igreja como local que poderia servir de tratativa, poderia servir de ajuda para essas pessoas. E aí eu vou perguntar por quê. O que acontece que as igrejas são deixadas de fora dessas como centros locais de ajuda? O que acontece? O que leva a crer que nós somos tão bons que não ficamos doentes? O que leva a nos crer que somos tão especiais que nós não podemos, que nós não passamos, que nós não temos e sofremos qualquer tipo de agonia? Ao contrário, a Bíblia fala que enquanto nós estivermos no mundo, nós teremos e passaremos por sofreguidões, por sofrimentos. E isso quer dizer em todas as escalas, em todas as naturezas, inclusive a questão que refere-se ao lado físico, cognitivo, emocional e espiritual. Ah, mas o senhor está pregando sem fé, porque na minha igreja, se chegar lá, vão orar e o senhor vai sair de lá sarado. Eu acredito em cura, mas eu acredito também no tratamento preventivo para o exercício da cura. Muitas pessoas, se simplesmente chegassem à instituição e ali tratassem dessa forma, como foi comentado há poucos instantes, não é que eu estou descrendo no poder da oração, mas se simplesmente bastasse, não viviam doentes entrando nessa pesquisa. O que nos leva a crer, então, e já chamar a atenção, porque muitas instituições e igrejas não são indicadas, porque não querem abordar o tema suicídio e outros correlacionados e defendem que é coisa do demônio. Repito, pode até ter interferência, eu já vou explicar sobre isso,
Mas nós temos que analisar um sujeito que aparece na nossa paróquia, um sujeito que aparece na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso grupo de fé, como pessoa. Então, se ele é pessoa, eu tenho lá a questão física, cognitiva, emocional, e agora ele está chegando para buscar a questão espiritual. Se eu penso desse jeito, eu estou analisando o conjunto do indivíduo, não simplesmente uma mera argumentação do indivíduo. E aí, olha só que interessante, vem aquela famosa pergunta que fizemos lá atrás. Esse mesmo sujeito que cometeu suicídio porque não tratou, pode ser a mesma que nos ofertava a Santa Ceia, que nos ofertava a hóstia. E aí como ficará a pergunta? Como ficará essa afirmação de que tudo é demônio? Cuidado, até porque a Bíblia traz, preste atenção, a Bíblia traz referências a respeito de pessoas que tiveram depressão, causa que antecede, em muitos casos, o suicídio. E vejam que teve-se uma intervenção. Primeira passagem que eu quero caminhar para você, caminhar com você. Segundo aos Coríntios, esse negócio de crente não tem depressão. Cristão não tem depressão, isso é coisa... Não, ao contrário. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5, 6 e 7. Diz assim, repito, segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5, 6 e 7. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Vejam o cansaço. Antes, em tudo, fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Vejam a ansiedade que Paulo está relatando aqui. E vejam o cansaço que Paulo também está relatando aqui. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. É aquilo que dizemos, tudo tem um propósito. E não somente com a vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, consolando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Qual foi o contato de Tito? Como serviu Tito para a vida de Paulo? Justamente no momento em que ele precisava de atenção, Deus o direcionou, Deus o levou, Deus o colocou para reforçar a autoestima de Paulo, reforçar o emocional de Paulo e dar ânimo quanto à questão espiritual, porque ele estava cansado, ele estava abatido, tanto pelo que ocorria no seu externo, como também por aquilo que invadia o seu coração. Então percebamos, coisas da natureza humana e que Deus sabe que nós temos, que Deus sabe que nós possuímos, e que nós às vezes nos calamos não querendo comentar. Outra passagem, Gênesis capítulo 25, versículo 22. Gênesis 25, 22. Diz assim: todos encontraram? Gênesis 25, 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi essa a pergunta ao Senhor. Quem está perguntando aqui? Olha só que interessante. Isaac, primeiro de tudo, diz a palavra, no versículo 21 do capítulo 25. Isaac orou, porque sua mulher era estéril, o que era, de certa forma, triste nos dias de Isaac. E Deus ouviu a sua oração. E Rebeca, então, concebeu, à luz a duas crianças, Jacó e Esaú. Curiosamente,
o que aconteceu? No ventre da sua mãe, essas duas crianças resolvem então brigar. E aí imagina Isaac questionando a Deus. Pô, mas o que eu fiz? O que eu sou? Por que sou assim? Primeiro, eu sou penalizado por uma mulher estéril. Agora eu tenho que aguentar dois filhos que ainda não nasceram, mas já estão brigando dentro de si. O que eu fiz para merecer isso? O que é isso? É um condicionamento em que o espaço interfere no emocional do sujeito. Então, Isaac também teve dificuldades emocionais? Teve, claro que teve. Jacó também teve. Me acompanhe para Gênesis 37, versículo 35, por favor. Gênesis 37, versículo 35, por gentileza. Gênesis 37, versículo 35, por gentileza. Diz assim: e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Jacó, quando recebeu a informação que José havia sido vendido ao Egito, e ali seus filhos então se arregimentaram ao lado dele, vejam que desespero ele tem. Ele procurou a morte, ele queria morrer, porque tinha cessado, tinha perdido, tinha se ido. Acreditava, um dos seus filhos mais amados. Então, para ele, diante do seu sofrimento, ele queria a morte. E você ainda vem me dizer que nós que estamos na presença de Deus não sofremos com os eventos humanos? Que nós não sofremos quando um filho nosso é diagnosticado com câncer? Que nós não sofremos quando o nosso filho é diagnosticado com uma enfermidade que não tem cura? O remédio vai custar para mais de 50 mil reais? Não. Quem é de Deus fica 100% confiante. Eu confio sim em Deus, mas o meu emocional vai brigar muito. A carne e o espírito vai brigar muito para chegar num paralelo de compreensão. Se não bastasse, vamos para números. Números. Nada mais, nada menos de que Moisés, uma grande liderança. Números capítulo 11, versículo 10 ao versículo 15. Para você ver como também alcançam-se pessoas que estão à frente das grandes obras. Números capítulo 11, versículo 10 ao versículo 15. Diz assim: então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual a sua porta, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos seus olhos o que ocorria. Versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos? Por que puseste sobre mim a carga de todo este povo? O que Moisés está dizendo aqui no versículo 11? Que não é fácil ser obreiro, que não é fácil ser trabalhador, que não é fácil ser pastor, que não é fácil ser liderança, ser líder. Versículo 12. Concebi eu porventura este povo? Gerei-o eu para que me dissesse, que o levasse ao colo, como aio leva o que o cria, a terra que juraste aos seus pais? Onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos de comer, eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim
E se assim fazes comigo, mata-me. Eu peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e se não, e não me deixes ver o meu mal. O que está pedindo aqui, Moisés? Para que Deus o mate, porque não aguenta mais, com todo respeito, o povo cobrando, as pessoas lhe cobrando, as pessoas pedindo uma significância, ou até mesmo um recurso chamado carne, porque ele não tem como prover, não tem de onde prover. Ah, mas Deus atendeu, Deus ajudou. Mas Deus chegou numa conduta e numa postura, num segundo momento, para mostrar que Deus age, Deus cuida de nós. Mas nem por isso o emocional, a conduta de Moisés deixou de ser conhecida. E olha só que interessante, ele ainda pede, me permita morrer se tu me amas. Porque graça é relacionada ao amor. Se eu tenho achado amor diante de ti, me mata. Porque eu não aguento mais. Você não quer me convencer que é pecado? Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14. Versículo 13. 14, versículo 13. Tomara que me escondesses na sepultura, e me ocultasse até que a tua ira se desviasse, e me pusesses um limite, e te lembrasses de mim. Percebeu que o desespero de um homem está falando aqui? Jó está dizendo o seguinte, eu quero me esconder. Eu quero que o meu esconderijo seja a sepultura. Quem é que vai para a sepultura senão aquele que quer a morte? Não aquele que quer morrer, que quer dar cabo da sua vida. E quando o Senhor me lembrar, o Senhor me tira de se lembrar de mim, o Senhor me tira de lá. Então são exemplos pequenos. E agora, para encerrarmos, para avançar, para que a gente entenda o que está acontecendo aqui. 1 Reis, capítulo 19. Elias, versículo 4 ao versículo 9. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 ao versículo 9. Diz assim: E esse foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Olha só, Elias, o homem que tinha feito milhares, o homem que tinha feito orações, fogo desceu do céu, agora ele aparece no versículo 4 pedindo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E se deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Veja em que depressão profunda ele estava, que nem o alimento foi suficiente na primeira ocasião. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse, levanta-te e come, porque muito comprido será o vosso caminho. Consegue analisar aqui o que eu estou dizendo para você? E você pensando que grandes lideranças não sofrem essa situação? Ah, pastor, não dá para aceitar. É claro que não dá para aceitar. Eu acabei de te mostrar aqui pessoas e exemplos que sofreram esgotamento físico, e sofreram aqui o esgotamento emocional, pessoas que sofreram o descaso, pessoas que sofreram com a falta de amigos. Quem foi amigo de Elias? Questões relacionadas à saúde mental, fadiga espiritual, equacionando a Elias ainda.
E algumas pessoas ainda achando que essa questão é só demônio. Cuidado! Estas causas, elas podem ser potencializadas. Repito, essas causas, elas podem ser potencializadas pelos demônios. Mas nós não podemos incorrer no risco de achar que pelo fato de nós termos recebido uma natureza espiritual, deixamos de ter uma natureza física, cognitiva, emocional. Ao contrário, essas 4 naturezas, enquanto servos de Deus, é que nos fazem sermos o que somos. Física, cognitiva, emocional e espiritual. E por que eu estou te falando isso? Porque, infelizmente, quando você negligencia essa situação, sabe qual que é o problema? Você pode ligar ou pode ser encontrado trabalhando no piloto automático. Qual é o grande problema de encontrar um obreiro trabalhando no piloto automático? Para ele, tanto faz se a pessoa vai aos céus ou fica na terra, ou vai ainda ao inferno. Ele acha que suficientemente cabe ele fazer o seu compromisso de domingo, subir no púlpito, se dirigir ao plenário, está resolvido. Mas isso não é igreja. Igreja é formado por pessoas que são, e nós temos visto, especiais diante de Deus. Mas vem uma pergunta interessante. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Volta, por favor, para 1 Reis, capítulo 19. Que a nossa tratativa vai começar justamente nesse significado. Porque depois que Elias comeu, olha só que interessante. Levantou, diz o versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna. Todo mundo que está passando por esse problema quer se esconder. Por isso que ela se fecha. Ela pode estar no grupo, mas não quer dizer que ela está aberta para as informações do grupo. Relatado foi e encontrado foi. Mas veio a palavra do Senhor que diz: que fazes aqui, Elias? O problema desse estudo, ou melhor, a grande tratativa desse estudo, e que Deus me dê misericórdia para fazê-lo. Eu estou me baseando nesse versículo 9 do capítulo aqui mencionado, em que Deus diz para Elias: o que fazes aqui? Porque diante dessas palavras que estão sendo ditas a vocês, nós precisamos reconhecer que o suicídio deve ser tratado. Nós devemos encontrar uma solução para esse problema enquanto igreja. Não devemos simplesmente seguir uma ou outra corrente. Porque em pesquisa, quando nós começamos a observar, além dos sintomas que levam as pessoas a demonstrarem que estão sofrendo todos aqueles relatos mencionados como insônia, falta de amigos, enfado, existem correntes que são criadas ou foram criadas para justificar a não abordagem desse tema. Primeiro pensamento diz o seguinte: pode ocorrer quem vai tratar da síndrome, ou melhor, quem vai tratar do suicídio, pode incorrer em copycat. E eu fui querer saber o que era isso. Pessoa que pode se sentir inspirada pelo suicídio cometido por outro. Deixa eu te explicar. O que nós estamos abordando aqui, não temos nenhum fundamento na corrente copycat.
Não quero que você, ao ouvir tudo isso, se sinta inspirado e vá, eu vou me matar agora. Não, ao contrário. Segunda corrente, sentimento de impotência. Justificam muitos estudiosos que pessoas que praticam o suicídio incorrem na impotência em relação a alguma coisa. E aí, por causa disso, por causa desta impotência, optam o suicídio como a melhor condição. Também não é essa a situação que nós queremos tratar. O que eu quero dizer e o que nós queremos aqui fazer é chamar a atenção de que a igreja ela tem condições, sim, de reconhecer um problema, de encarar um problema que nasce na mente e depois acaba se exteriorizando diante de todo um quadro, diante de todo um cenário. A DJMBR é uma igreja muito importante para nós e para esse contexto, porque há mais de 20 anos, mais de 25 anos, nós tratamos aqui sobre questões relacionadas ao emocional. Vejam quantos seminários nós fizemos sobre o livro A Psicologia do Perdão, quantas tratativas da natureza da alma, quantos elementos nós trouxemos sobre esse respeito. E mais uma vez, a nossa igreja não irá se calar. Nós vamos tratar sim do suicídio, nós vamos tratar aqui da síndrome, dos sintomas relacionados às questões emocionais, falar aqui da síndrome de Burnout, se for o caso, porque está relacionada também, mas para mostrar a você que nós estamos buscando uma solução. Não adianta nós identificarmos tudo isso e dizer assim, não, o suicídio não tem solução. Ao contrário, em nome de Jesus tem tudo solução. E aí, eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar e continuar explicando. Porque, segundo a psicóloga Karen Scavone, coordenadora do Instituto Vita Alegre da Prevenção e Pós-Prevenção do Suicídio, ela diz o seguinte: não falar do suicídio pode ter um efeito devastador quanto à maneira inadequada de falar. Eu concordo muito com a doutora Karen Scavone, quando ela repete, ela fala, veja, coordenadora do Instituto Vita Alegre de Prevenção e Pós-Prevenção do Suicídio. Abre aspas. Não falar do suicídio pode ter um efeito devastador quanto à maneira inadequada de falar. Por quê? Quais são as maneiras corretas de falar? Por incrível que pareça, nós aqui, enquanto cristãos, nós temos que dar uma conotação espiritual à coisa. Mas, ao mesmo tempo, não podemos afastar a questão médica, natural, humana da coisa. E nós precisamos observar que dentro dessa possibilidade nós temos sim como abordar esse tema. E aí diz ainda a mesma doutora, quanto maior o silêncio e o segredo em torno de um assunto como esse, gera um tabu e pior para aqueles que estão sofrendo. E eu concordo com a doutora Karen Scavone, quando ela afirma que se nós nos calarmos, pior será. Mas, claro, toda causa tem uma situação, ou melhor, toda situação tem uma causa. E nós fomos então procurar por que as igrejas, por que as pessoas tinham tanto medo de falar acerca do assunto suicídio. Não é possível que nós tenhamos um problema tão grave como esse e não tenhamos uma causa que justifique este medo. E nós encontramos. Qual é a causa disto? O problema, senhores, é que em 1774 foi publicada uma obra de Godet por título Os Sofrimentos da Jovem Werther. E o que é que representava esta obra? Vejam, 1774. A protagonista, ela não teve um amor correspondido. E por causa disto, resolveu se matar. Olha, obra de 1774. Vejam quão antigo é esse tema,
quão perigoso é esse tema e há quanto tempo ele já está presente na sociedade. Obra de Godet. E aí, então, ela resolve se matar. Por causa dessa situação, ela acabou gerando uma onda de suicídios. Várias pessoas que liam o livro se identificavam com a protagonista e, nesse momento, então, acabavam cometendo suicídio também. Por causa dessa situação, o Estado, à época, resolveu então tomar as suas medidas. Primeira coisa que fez, proibir a venda deste livro. Segunda questão, o recolhimento deste livro. Terceira circunstância, começou-se a proibir de falar desse tema tanto na sociedade como também nas igrejas. E o que aconteceu? Nós nos calamos enquanto instituição. Acontece que talvez tenha sido essa, o se calar, a pior de todas as astúcias que nós poderíamos ter. E por que eu te falo isso? Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, 90% dos suicídios, percebam, 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Então, por que não falar? Volto no comentário que fez a doutora Karen Scavone ao dizer: é melhor falar da forma correta e fazer a prevenção do que simplesmente nos calarmos e ficarmos neutros quanto a esse problema. A igreja não foi chamada para se calar. Ao contrário, quando as pessoas leem aquele versículo que nós fomos chamados para perturbar o mundo, e as pessoas acham que perturbar o mundo é justamente ligar o som alto, tocar música alta para incomodar o vizinho do lado da igreja. Se ele quisesse assistir o culto, ele ia para a igreja. Quando se fala de incomodar o mundo, é dizendo o seguinte: olha, traga discussões sadias, abordem problemas que estão na sociedade, que estão dentro das pessoas, que são visíveis das pessoas que estão dentro das igrejas, tratem essas pessoas e mostre para o mundo que Jesus é passivo de solução. Jesus, ele pode dar uma solução para os problemas que estão na sociedade. Isso se é incomodar o mundo. Não é fazer provocações, dizer que eu sou contra este ou aquele tipo de governo, dizer que eu sou contra este ou aquele tipo de organização. Ao contrário. Como disse, temos muitos amigos de outros ministérios aqui assistindo com a gente. O que nós não podemos é nos calar. E por que não podemos nos calar? Porque quando nós nos calamos, muitas pessoas vão e se suicidam. Suicídio está equiparado para a sociedade e as organizações de saúde como um ato de desespero. Como nós podemos aplicar isso? É aqui que está. Eu preciso interferir para evitar que a prática ocorra e o resultado se alcance. Vejam que nós, quando pregamos, estamos falando a corações angustiados e confusos. E por causa disso, nós precisamos encontrar e falar que a igreja é um ambiente seguro de acolhimento para as dores. Não adianta nós usarmos a igreja, e aí por isso que Deus separou a sua igreja de certas condutas e certas situações humanas. Igreja é um local para nós falarmos aos corações angustiados, ajudar os que estão confusos e principalmente demonstrar que aquele ambiente é um ambiente seguro de acolhimento. Mas nós estamos invertendo essa situação e milhares de pessoas estão passando por um revés. E muitas das vezes, como já te disse, por causa da vergonha que sofrem, por causa das suas posições, optam pelo suicídio, ao invés de serem ajudados. Mas, por último, e para encerramento desta tarde, eu quero trazer aqui alguns dados, posicionado pelo pastor Valdeci Santos, através da revista Ultimato, ao entrevistar pessoas que tentaram suicídio e não lograram êxito. Ao entrevistar essas pessoas, quais foram os resultados que apurou?
Primeira coisa, elas disseram sentirem-se fragilizadas na liderança por questões financeiras, familiares, emocionais, em seu próprio campo mental. Se sentem tão sozinhos, essa é a primeira causa, que não são capazes de vencerem aquilo que as sobrecarrega. Só para que você entenda, e aí me chamou muita atenção, algumas organizações religiosas estão pedindo atestados de saúde mental para alguns obreiros, porque já diagnosticaram obreiros e membros em estágio dessa natureza. E aí eu começo também a me questionar de uma outra forma. Beleza, nós reconhecemos que pessoas têm problemas. Agora pedimos o atestado mental deste obreiro, deste líder, deste padre, deste leigo. Para quê? Para afastá-lo de nós? Não. Repito, igreja é um ambiente seguro, de acomodação, onde a pessoa vai receber ajuda. Segunda causa, não recebem cuidado suficiente de suas comunidades. Muitas pessoas que se suicidaram relataram que não cometem, ou melhor, não recebem cuidados suficientes em suas comunidades. E por causa disso precisam lutar contra a desvalorização. Precisam aprender a lidar com o descaso. Porque pouco acaba sendo feito por elas. Sinceridade, é por isso que eu te digo. Não valha, não avalie, não posicione o seu líder como sendo um mero alguém. Você pode chegar à maior de todas as formações, um PhD em determinado assunto. Isso não te dá direito. Isso não nos dá direito de tratarmos com desdenho a nossa liderança. Nós temos que cuidar. Ah, mas ele é um pedreiro. Muito respeito aos pedreiros. Mas antes de tudo, ele é um homem de Deus que está pregando e precisa ser cuidado e tratado sem descaso. Terceira condição, estou trazendo causas de pessoas que foram entrevistadas. E aí, então, falaram o porquê de se encontrarem nessa situação. Líderes à beira de um colapso. O que é isso? Pessoas que encontraram dificuldade e por causa disso, muitos alegando a ausência de maturidade. Deixa eu explicar uma coisa, falando de mim mesmo. Eu fui dirigir a primeira igreja aos 17 anos. Eu não sabia tudo. E nem sei tudo. E aí, curiosamente, fui me moldando. O fato de você encontrar uma liderança em começo de atividade não quer dizer que ela não merece respeito também. Ao contrário, eu nunca me esqueço que o meu líder chegou à frente da congregação que falava e disse: por favor, ajudem, porque está começando. E é muito triste a um pastor que está começando, a um padre que está começando, a um presbítero que está começando, a um ancião que está começando, e tantos outros, dizer: o Senhor não tem maturidade suficiente para lidar conosco, ao invés de ajudá-lo. Quarta causa, líderes que não conseguem enxergar os aspectos positivos em seu ministério, logo se encaminham para a tristeza. O que eu digo com relação a isso?
muitas pessoas e comunidades entendem que para fazer parte e serem chamados de abençoados, precisam viver 24 horas estacionando um carro de marca XYZ, casa do bairro XYZ, diferente a cada domingo, a cada semana. E aí é interessante, sabe por quê? Eu não sou contra a prosperidade. Mas qual é o grande aspecto disso? Quando não se alcança esse padrão de conveniência, de beleza, de riqueza e outros aspectos, de dizer qual restaurante o senhor foi almoçar essa semana, qual grife o senhor comprou essa semana, as pessoas não conseguem reconhecer pontos positivos no ministério daquele obreiro, daquela obreira, daquele padre, daquele leigo. E começam a chamá-lo, daquele diácono, começam a chamá-lo, daquele presbítero, daquele apóstolo, como pessoas sem qualquer espiritualidade, pessoa que não tem qualquer proveniência divina para estarem ali. E aí então ele começa a se convencer que o seu ministério, realmente, por não ter e nem trocar de carro toda semana, por não almoçar em belos restaurantes toda semana, todo dia, ele não é abençoado por Deus. Mas me permita, não sou contra a frequentarmos esses lugares. Mas eu quero te dizer o seguinte, que o nosso chamado não está constituído em ter, mas o nosso chamado está constituído em sermos. Então o que somos? Somos resgatadores de almas. Como Paulo disse, cooperadores de Cristo, não operadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus, não operadores de Cristo. Nós somos cooperadores de Cristo, porque cabe ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo mostrar que existem outras coisas que valem muito mais a pena de nós termos e vermos acontecendo. Por exemplo, a salvação de almas, a salvação de vidas, vidas sendo libertadas do mundo das drogas, da prostituição, vidas sendo tiradas do mundo do crack, da criminalidade. Porque isto vale muito mais do que se assentar à mesa e pedir um bom prato. Que satisfaz aquele momento, mas que se não toma cuidado, pode fazer esquecer daquela vida que está sedenta, angustiada pelo caminho do Senhor. Quarta condição, já falamos. Quinta condição, a ausência da compreensão do Evangelho. Liderados, membros com ausência da compreensão do Evangelho. O que é isso? Pregam, mas não compreendem o poder do Evangelho. Falam da salvação, mas não compreendem o efeito da salvação. Falam de libertação, mas não vivem o processo da libertação. Falam do processo do perdão, mas não conseguem viver e recepcionar o perdão. Todas essas 5 causas vieram de pessoas que foram entrevistadas, pessoas que foram questionadas quanto o que tinha acontecido e as levado a esta condição de suicídio. E aqui então foi narrado. O que eu quero dizer para você com tudo isso? Nós aqui hoje, começamos uma primeira linha de estudo e trouxemos aqui dados fundados para o tema que vamos nos aprofundar nos próximos dias, aos próximos domingos. Para dizer o seguinte, que nós vamos sim, em nome de Jesus, constituir uma terceira corrente, mostrando que a igreja, nós temos pessoas que são, em muitos casos estão doentes. Mas nós não somos um povo que se cala, ao contrário. Nós somos um povo que pratica o ato sadio de viver. E que temos chance de mostrar ao mundo, ou àqueles que não têm Deus como o principal motivo de vida, como ele pode ensinar, ajudar e contribuir
para escolha. Então, nesta tarde, o primeiro ato de convivência que nós estamos tendo aqui é para, e a razão pela qual expomos tudo isso, trazendo inclusive citações bíblicas, é para que você veja que o tema suicídio não é um temazinho, como muitos falam. E a questão não é tão simples, como muitos falam, mas precisam ser aqui analisados todos os aspectos e criarmos uma outra e grande e profunda missão. A Igreja do Senhor foi proposta nesta terra, foi condicionada ao meio da sociedade para, através do Espírito Santo, tratar. E aí vem uma pergunta que eu também me fiz isso, ou me fiz quando estudava. Mas como podemos encontrar saúde, sendo que muitos dos nossos estão doentes? Não é um contrassenso? Vejam só. Nós sempre pregamos que o avivamento tem que começar pela casa de Deus. Se é assim, fazendo uma analogia, o processo da cura também tem que começar pela casa de Deus. Eu respeito muito campanhas que nominam o mês de uma determinada cor e dizem, esse mês nós vamos tratar do suicídio. Eu digo, entendo, com muito respeito a toda essa corrente, a quem faz esse trabalho. Suicídio não é um tema só desse mês, é um tema de todos os dias. E ainda mais nesse tempo de pandemia, nesse tempo pós-pandêmico que já estamos caminhando para tal. Por quê? Porque, como nós já vimos, desde 1774, muitos estão escondendo. E eu te pergunto, igreja é um suplício ou é um alívio? Igreja é um local de pessoas ou é um local de paredes? É um local de administração ou é um local de gerarmos vida? Eu entendo, e eu creio que falando até em nome da minha liderança, de todos os obreiros e obreiras, membros e pessoas que compõem esse ministério, os meus amigos também, irmãos que compõem de outras instituições, igreja é um local de saúde, de bênção, de cuidado, de expiação. E é isso que temos que fazer. Depressão e suicídio, em muitos casos, e nós como seres humanos precisamos agir para ser e lembrarmos que existem pessoas que estão sendo torturadas. Não é que elas não possuem caráter, não. Não é que elas possuem doenças espirituais, não. Não é que elas estão com demônios, não. Não é que o seu ministério é um fardo, não. Não é que elas estão e vão morrer na solidão, não. A igreja é um local de pessoas sadias. É um local de pessoas a serem tratadas e consideradas. É um local que cuida de coração angustiados e confusos. E é um ambiente onde aquele que procura vai encontrar a sua segurança e vai ser acolhido em meio às suas dores. Eu sei que você, nesta hora, que me ouve, peço a Deus que te dê e nos dê compreensão para tratarmos desse tema aqui. E dizer que tudo o que foi citado aqui para cunho pedagógico foi lembrado, e não para exposição de seu ninguém. E nós vamos orar. Você que pediu oração aqui agora, nós vamos considerar. Estão todos anotados. A pastora ficou aqui, fica anotando os pedidos, fica muitas pessoas expondo suas situações para podermos entender e darmos auxílio. Compreende o que é a igreja? Enquanto eu estou aqui falando, o pastor está ali dando suporte a você que envia seu pedido de oração.
Mas nesta hora, e para encerrarmos esta primeira parte, espero ter sido claro com aquilo que pretendi. Espero ter sido claro quanto àquilo que quis expor. E nessa primeira parte, essa é a primeira parte, para que você veja que não se trata de algo simples, mas para você compreender que nós precisamos nos cuidar. E nós precisamos sim alertar. E nós fomos chamados para isso. E nós precisamos cada vez mais nos ajudar. E nesse momento, eu gostaria de orar com todo o seio, com todas as pessoas que estão aqui nesta live. Pelos pedidos de orações que foram feitos, sim, mas também por quem se encontra numa situação como essa. Espero que o que foi dito aqui sirva de começo, de atenção, de alerta. E no domingo que vem estaremos na segunda parte, terceira, quantas forem necessárias, para que vocês vejam as condições. Mas o senhor não vai pregar a bênção? Vamos pregar a bênção, mas vamos pregar acima de tudo que o Senhor, Ele é o médico dos médicos, psicólogo dos psicólogos, psiquiatra dos psiquiatras, que pode te ajudar. Se não for a você, a quem precisar. Amém? Então vamos orar nesse momento. Já considerando todos os pedidos. Pastora Rosângela, faça essa oração, por favor. Amado Deus e Pai. Meu Deus, esse Mais momento, uma vez, Senhor, Pai. nós estamos diante do Teu Filho, amado Jesus. Jesus querido, quantos e na força do pedidos foram Espírito Santo, colocados Senhor, diante de Ti neste pedindo, momento. Senhor, o Teu auxílio. Senhor, cada Tu dificuldade, sabes, cada Senhor, das nossas impedimento, cada dificuldades. barreira, que Tu neste sabes, momento Senhor, o Pai do Senhor céu, vem das nossas colocar por limitações. terra. Senhor, Mas nós te eu te pedimos peço que aqui o Senhor agora por vai aquele entrando que nos vem lares, e nas está vidas, nos vivendo um corações, processo como que o esse. Senhor possa Processo tomar tão cada complexo, vida agora de uma maneira processo tão especial. difícil. Que o Senhor Mas que nós possa precisamos derramar ter a aqui a coragem para falar. transformação, a Porque, Senhor, meu Deus, libertação, a essas pessoas cura. precisam Senhor, de nós cuidado precisamos no de seu ambiente Ti, físico, nós precisamos da Tua cognitivo, graça, do Teu emocional e carinho, espiritual. mas também nós Nós fomos precisamos chamados que para o Senhor termos nos vida e acrescente a vida fé, com a abundância. esperança E para a que fé nós é possamos possível caminhar, ser usada Senhor, para nos trabalhar, ajuda nos para dias tratar, para difíceis, cuidar, Senhor. Senhor. Põe as Todas Tuas aquelas mãos, pessoas que nos Senhor, pedem nos orações, sustenta, Senhor. meu Deus, que elas também Nós te sejam, pedimos que elas agora, Senhor, entrem, que elas aquelas estejam, pessoas que Senhor, meu estão Deus, ali até na numeradas UTI, aqui Senhor, agora, o Tiago, para seu que Zé, as suas Senhor, dificuldades, trabalha Senhor, o Pai do favor céu, deles de uma e maneira possa ser especial. tratado, possa Senhor, ser também cuidado. colocamos todos esses Querido Deus, pedidos, eu te Senhor, peço, cada nos dê vida, a tua Senhor, força. que o Senhor venha Visita entrar com os teus milagre, que obreiros, o Senhor venha entrar com a os nossos providência, pastores, que o Senhor venha os cuidar padres, de toda os presbíteros, a nós, os anciãos, nossos irmãos, Senhor, nós os colocamos diáconos, os nossos os leigos, pastores, os membros da nossa filhos igreja, dos os nossos líderes de departamentos, pastores, as famílias dos nossos obreiros, Senhor, nós Senhor. colocamos todas Para as famílias que o diante pavor, de Ti agora. para que E o te desespero, pedimos, Senhor, para que a a dor, síndrome do pânico para não que venha tudo afetar. vá, Senhor, Senhor, Pai, que o medo não venha distanciando-se afetar. deles. Jesus Guarda amado, a mente, guarda o coração, todos os guarda a nossos alma, irmãos, guarda o irmãs e espírito filhos. dessas pessoas, Senhor, Pai, nós colocamos para que diante não de se Ti, te desfaleçam, pedimos. Nos para que não ajuda, se Senhor. percam, Nos para que ajuda, não Senhor, com as se Tuas mãos paralisem, ao estendidas. contrário. Também quero Mas te agradecer que pela tenham bênção, a tua Senhor, saúde, pela vida a da tua paz, Luciana, o teu pela cuidado, cura que o a tua Senhor teve a regência em todas as misericórdia áreas. mais uma vez. Pelo que vamos Então, prosseguir, Senhor, o nos Senhor ajuda, pode nos Pai. ajudar. Nós Pelo te que damos vamos falar, graça, o Senhor Senhor. pode nos ajudar. Nós te E eu tenho louvamos, certeza, Senhor, Senhor, por que tudo que o vidas Senhor serão tem atendidas, feito, Senhor. cuidadas, Senhor, que esta live respaldadas. possa, Senhor, Cuida da atingir mente, muitas vidas, cuida do coração, Senhor. cuida Sim, do meu espírito, Deus. cuida Cuida da de alma, cada Senhor, um de nós, para que Senhor. todos possam, Nós te Senhor, meu Pai do céu, pedimos dizer e te que foram agradecemos, curados no Senhor. nome santo de Jesus. Fica conosco, Muito obrigado, Senhor. Muito Senhor, obrigado. hoje e sempre. Amém e Jesus. amém. A você que vai ter um trabalho abençoado, a você que vai estar hoje ainda indo para a igreja, daqui a pouco nos encontraremos ali na Baltazar, Gomes de Alarcão 296. Que Deus abençoe você, os pastores que estão aqui, os nossos amigos que vieram, você que está aqui conosco também, que pôde ouvir um pouco.
naquilo que for possível, conte sempre conosco. Espero na quarta-feira, só lembrando, quarta-feira agora começa a Semana Bíblica na Igreja Matriz e haverá culto presencial na Igreja Matriz. Quinta-feira também terá culto de campanha na Igreja Matriz. Então já estou informando aqui, com o ciclo todo de oração irá ter trabalho ali. Na sexta-feira, só estou explicando isso pelo seguinte: por causa dessa situação, o culto da quarta-feira nós iremos suspender nesta quarta-feira. Porque na sexta-feira continuaremos o culto, no domingo continuaremos o culto. Como haverá um trabalho especial, nesta quarta-feira nós iremos participar da celebração do início e depois voltaremos a Deus assim querendo. Mas no domingo à tarde estaremos aqui e na sexta-feira à noite às 19h30 falando do amor de Deus. Em especial, nesta quarta-feira não teremos trabalho, certo? Só já dando uma satisfação aos senhores e senhoras. Amém? Levante sua mão, por favor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus e a doce consolação do Santo Espírito seja com todos os fiéis. Digam juntos? Amém. Deus te abençoe e te dê saúde, paz, hoje e sempre. Que a sua paz fique conosco. Tchau, tchau. Tudo de bom.